Gente, oi para todo mundo aqui do Entre Aspas, tá? Eu sou o Ricardo Jorge, sou jornalista, professor aqui do curso de jornalismo do programa de pós-graduação em comunicação, ambos da Universidade Federal do Ceará. Sou coordenador do projeto de extensão Oficina de Quadrinhos e também sou coordenador do grupo de pesquisa Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos, tá? E aqui hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de algumas reflexões, um ponto de partida para algumas discussões sobre a minha apresentação intitulada Layout, um aspecto em segundo plano nas definições conceituais dos quadrinhos. E vou discutir um pouco do que me incomoda, do que me inquieta ultimamente, quando a gente tem acesso a essas questões que envolvem definições conceituais dos quadrinhos. A nossa premissa, para começo de partida, para ponto de partida, tem a ver com essa premissa que eu acho extremamente problemática, a qual a gente encontra muitas vezes, as pessoas dizendo que quadrinhos são a relação entre texto e imagem simplesmente, tá? Isso para mim é bastante problemático, porque nós temos, para além de outras questões, quadrinhos que vêm sem textos, tá? Quadrinhos mudos, quadrinhos silenciados ou silenciosos, e também temos quadrinhos sem imagens, quadrinhos cegos, como alguns gostam de chamar. Então, não sei se essa definição, não quero dizer que as exceções possam interferir nessa premissa, mas eu acho que ela é redutora até certo ponto. E boa parte do que faz com que essa ideia de texto e imagem sejam predominantes, acho que tem muito a ver, tá? Porque é apenas uma hipótese de leitura, com um texto clássico do Roland Barthes, um texto chamado A Retórica da Imagem, que ele escreveu em 1964, tá? Na qual ele trabalhou, ele sugeriu dois conceitos que são clássicos para muita gente que trabalhou com essa problemática, com essa questão, que é como é que se relaciona um texto e imagem, um texto verbal e imagem, né, num determinado tipo de produto semiótico, né? E aí o Barthes fala da ancoragem, né, onde o texto verbal ele tira a ambiguidade da imagem, né, porque a imagem seria polissêmica, e fala também do relé, a relação na qual texto e imagem têm o mesmo grau de importância, como nas charges. Você pega uma charge e vê, às vezes, o desenho, ele tem aponta para um significado, o texto verbal aponta para um outro significado, e é na junção dos dois que você tira a ambiguidade de ambos os textos, tá? Só que anos depois, 2008, o pesquisador francês Paul Léon se pergunta por que o Roland Barthes não pensou numa terceira possibilidade lógica, que seria aquela onde a imagem tira a ambiguidade do texto verbal. Aí ele mesmo pondera que era uma época onde a imagem começava a ganhar espaço nas revistas, nos jornais, a cultura então era amplamente verbal, principalmente na França, né? E aí ele pondera que na contemporaneidade, com o desenvolvimento do cinema, da publicidade e de outros suportes e textos que são amplamente baseados na imagem, ele propõe o que ele chama de escoramento ou étayage, ou seja, quando a imagem tira a ambiguidade do texto verbal. A gente pode até voltar a isso num outro momento, mas isso foi apenas para ilustrar um exemplo de como a discussão entre texto e imagem, ela se ampliou de um modo tal que parece que não existem outros elementos a serem considerados, no nosso caso aqui, quando a gente discute com quadrinhos. E quando eu estava fazendo meu doutorado na Federal de Pernambuco, estava trabalhando com infografia e trabalhava também com a definição de que a infografia é a relação entre texto e imagem. E uma colega, na banca de qualificação, me questionou, mas Ricardo, essa definição, essa noção de texto e imagem, ela se aplica para muitos outros objetos, fotolegendas, capas de discos, páginas de jornal, camisetas com estampas com texto e imagem, e também infografias. Então, não é uma fórmula que dá uma definição concreta, porque ela é muito ampla no objeto ao qual ela se refere. E aí, na época que eu estava fazendo meu doutorado, isso me criou uma espécie de confusão conceitual, tá? E agora, como é que eu vou definir infografia? Então, de algum modo, falar em quadrinhos como texto e imagem, para mim, desde aquela época, então, de certo modo, também se tornou algo problemático, porque para mim
reiterou a ideia de que falta algo nessa, vamos dizer, nessa fórmula paradigmática. E aí, durante o meu doutoramento, tive acesso a um livro editado por Juan Costa e Abraham Moles, um livro chamado Imagen Didática, e nesse livro havia um texto do Abraham Moles, pesquisador alemão. Em determinado momento desse livro, ele fazia a diferenciação entre o que ele chama de pensamento textual, linear, e o pensamento esquemático espacial. Tá? E aí eu vou citar o Moles. Tá? Podemos pensar em linha, como talvez tenham pretendido Panofsky e McLuhan, hipnotizados pela ditadura provisional que exerceu no Ocidente o caráter linear do prumbo do Gutenberg, ou podemos pensar em superfície, como propõe com simplicidade a imagem retórica ou o esquema técnico, cuja pregnância ou força demonstrativa se estabelece sobre regras que não são as da imposição argumentativa da linearidade. O que o Moles quer dizer? Nós temos dois modos de raciocinar, vamos assim dizer. Um linear, a partir do texto verbal, e outro superficial, no sentido de ocupação de um espaço ou de uma superfície, uma página em branco, uma folha de papel em branco, uma cartolina, tela do computador, enfim. E esse trecho, de algum modo, ele casou bem quando depois eu estava lendo o livro do pesquisador italiano Daniele Barbieri, né, e Linguagem dei Fumetti, tá, no qual ele pondera que os quadrinhos eles são uma arte bastante complexa, porque eles são, de certo modo, a integração de elementos oriundos da literatura, da fotografia, da ilustração, da caricatura, do cinema, da música, do teatro e também, no original della grafica, como ele diz no italiano, né, traduzido no Brasil como do design. Tá? Então, para nós nos interessa, além desses elementos que o Barbieri pondera, a questão do design, como é que o design entra, de certo modo, na questão dos quadrinhos. E a partir daí a gente pode considerar, para fins da nossa discussão, tá, que em muitos quadrinhos, a gente vai mostrar alguns aqui apenas para exemplificar, não é uma regra a ferro e fogo, mas é uma coisa que acontece eventualmente, tá? No caso dos quadrinhos, ocorre a necessidade de um planejamento gráfico em um espaço superficial, de modo tal que a ligação entre as vinhetas funcione de modo sintático, esquemático e em potencial conformidade diegética com a história narrada ou mostrada. O que significa isso? Que as vinhetas dos quadros não são dispostos na página de qualquer modo, muitas vezes são dispostos de modo linear, da esquerda para a direita, para cima para baixo, dentro do padrão ocidental, mas nem sempre é assim. Tá? Os quadros têm diferentes alturas, diferentes larguras, por exemplo, e muitas vezes a distribuição esquemática das vinhetas dos quadros ela pode estar a serviço da narrativa, como a gente vai ver aqui daqui a pouco. Tá? Eu sei que também como as pessoas podem achar que o uso da palavra esquema, né, essa ideia de esquema, esquemático, pode parecer algo duro e sisudo, mas a gente usa isso conforme a proposição feita por um pesquisador francês, um filósofo francês, Jean-Michel Berthelot, num livro chamado A Inteligência do Social. Ele pega a ideia de esquema a partir do Kant, né, e fala em esquemas de inteligibilidade ou esquemas explicativos. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque ela pode ser desenvolvida num outro momento, mas de algum modo ela nos serve para pensar os quadrinhos dentro dessa visão mais ampla, para além do texto e da imagem, né? E aí ele trabalha com a ideia, que nos é muito interessante, de que a inteligência é a capacidade para se estabelecerem vínculos e para se estabelecerem relações. No nosso caso, o que significa isso? Tá? Muitas vezes, tanto a infografia quanto os quadrinhos, para nós, ambos são soluções gráficas para problemas que nós temos, de algum modo, que resolver do ponto de vista visual, porque por uma série de questões o texto verbal não é suficiente. E a gente pode dizer que, a partir disso, o pensamento esquematiza, tá? E esses esquemas podem gerar uma forma de inteligibilidade que, tomada por uma dada teoria e um certo domínio, pode vir a se constituir em um paradigma analítico, ou seja, essas formas de inteligibilidade a partir de esquemas podem constituir categorias próprias, tá? E aí, de algum modo, dentro disso, como eu falei, são apenas questões iniciais que estão me perturbando um pouco, tá? Talvez futuramente a gente possa ver, tá, de um modo
mais recorrente, mais natural, a ideia de que a definição de quadrinho ela passa pela questão do texto, da imagem e também pela questão do design ou do esquema, da esquematização da página, para além da definição dada pelo, por exemplo, pelo professor Daniele Barbieri, tá? Eu vou mostrar aqui algumas páginas, diferentes proporções, uma diferente gradação, por assim dizer, que mostram um pouco daquilo que a gente está defendendo aqui, que elas são pensadas de modo muito mais esquemático e muito mais superficial, tá? Pensando no espaço da página como um todo, do que de modo apenas estritamente linear, tá? São 4 exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O primeiro exemplo é o Pavor Espacial, desenhado pelo Gustavo Duarte, tá? E aí ele nos mostra nas duas primeiras tiras, na primeira o Chico Bento sentado, lendo alguns ele e o Zé Lelé lendo alguns trabalhos do próprio Gustavo Duarte, tá? Aí o Chico Bento, na segunda tira, desce do sofá, faz a menção que vai descer, vai sair, e aí a gente é obrigado a ler o balonamento, né, que seguia a ordem do balão, o balão se torna o elemento condutor de leitura, como alguns sabem, né? E aí o Chico Bento pergunta se o Zé Lelé quer água, se quer um gole, que ele vai tomar água. Aí o Zé Lelé diz, não, agradecido. Só que aí a forma de esquematizar a página é feita assim. Da segunda para a terceira tira, nós temos que acompanhar o balão nos aponta para quem está falando, é o Chico Bento, né? E aí o Zé Lelé responde e o apêndice, né, o rabicho, o arremate do balão de fala, aponta para o Zé Lelé para a esquerda e aponta mais ainda para o título que ele está lendo, o quadrinho que ele tem em mãos, ou seja, brincando assim, Gustavo Duarte brinca um pouco talvez com a ideia do quadrinho ocidental, oriental, mas também propõe uma solução de design para uma página que talvez pudesse ser feita de um modo diferente, mas talvez ficasse fora do propósito visual e gráfico que ele estava propondo, tá? E aí, de certo modo, parece que ele, não sei se propositadamente ou acidentalmente, fez valer aquela ideia do Topfer, né, de que os personagens devem se deslocar no sentido da esquerda para a direita, acompanhando o texto, muitas vezes dentro de uma lógica própria da visualidade dos quadrinhos. O segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês é num quadrinista italiano, Gianni De Luca. Ele é conhecido na Itália, nos anos 70, ter feito versões em quadrinhos de textos de Shakespeare, né? Esse é um pedaço de Hamlet, né? O Hamlet, né? Onde nós temos o protagonista em cena, num quadro único, e uma das coisas que caracteriza o trabalho do Gianni De Luca é trabalhar o espaço cênico do quadrinho, um ambiente diegético, como se fosse um palco de teatro, tá? E aí nós temos o protagonista, o Hamlet, né, entrando em cena, e aí ele entra em cena a partir da porta, ele faz uma primeira volta menor, depois abre essa volta e vai se ampliando como se estivesse se aproximando do público, tá? Então essa página também está totalmente longe da ideia de uma linearidade, de uma relação apenas entre texto e imagem, ela tem que ser pensada dentro de um esquema visual próprio, que é o da espiralidade, tá? Que é uma das categorias com a qual a gente pode trabalhar aqui nos quadrinhos, tá? Um exemplo que eu acho bacana também é do Bill Sienkiewicz, né, que fez, nesse caso aqui, o Cavaleiro da Lua, em 1981. Nós temos o Cavaleiro da Lua tentando fugir dos tiros de uma personagem, tá? E a página ela é feita de modo totalmente circular, tá? Aí ela move-se como os ponteiros de um relógio, e um quadro estático parado no meio, vamos assim dizer, no qual o personagem vai se movimentando, atirando até chegar no último quadro, que não é o último quadro da página, é o primeiro quadro da segunda tira, onde a gente vê que as balas acabaram, ele olha meio desolado para o Cavaleiro da Lua. Tem uma coisa meio Guido Crepax nessa página, né, com essa coisa da centralidade do elemento do quadro do meio da página. E finalmente, para não me alongar demais, um exemplo clássico do Gene Steranko, tá? Do Strange Tales, né, com o Nick Fury, tá? Onde o Nick Fury está numa espécie de está perdido em algum espaço, né? E ele desenha a página como se fosse literalmente um labirinto com quadros de cabeça para cima, deitados, de ponta cabeça, tá? E aí novamente a ideia de um pensamento esquemático, aí reiterando aquilo que eu falei há pouco, a serviço da narrativa, tá? Uma forma de pensar a forma de disposição gráfica da página de um modo tal que ela esteja intrinsecamente, logicamente ligada à história que ela está contando. Gente, isso aqui foram apenas algumas discussões iniciais a respeito dessa problemática, dessa discussão, tá?
estão aí as minhas referências bibliográficas que eu citei aqui há pouco, tá? Aqui estão as referências visuais, né? Gustavo Duarte, Gianni De Luca, Bill Sienkiewicz e Jim Steranko, tá? Espero que a gente possa ter um bom debate depois. É isso. Obrigado. Aí meus e-mails para contato, para qualquer coisa, tá? Que tenhamos um bom debate a partir de agora. Boa tarde a todos. Eu me chamo Débora Martins e estudo Linguística Aplicada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com o professor Ruberval Franco Maciel. E minha pesquisa é sobre o universo de Locke e Key e a influência que Shakespeare tem na obra, em especial com sua peça A Tempestade. O título do meu trabalho é Shakespeare em Lovecraft, intertextualidade em Locke e Key. William Shakespeare foi um grande dramaturgo inglês do século XVI e é conhecido mundialmente por sua vasta obra, abordando de maneira bem-humorada a natureza humana em toda a sua complexidade, seres mitológicos e desastres de proporções épicas, permanecendo sempre atual e digno de ser citado. A obra abordada na saga Locke e Key foi sua tragicomédia A Tempestade. Sobre a relação entre Shakespeare e os quadrinhos, embora possa parecer inusitado em um primeiro momento, faz todo sentido, dada a relevância de suas peças e a maneira como elas passaram a integrar a cultura popular ocidental, sendo representadas nas mais variadas formas de mídia, incluindo os quadrinhos. Identificamos, primeiramente, 3 maneiras como Shakespeare aparece nas histórias em quadrinhos: adaptações das peças shakespearianas, Shakespeare como personagem e referências às obras e à pessoa de Shakespeare. As adaptações das peças são peças ilustradas com o intuito de torná-las mais acessíveis, geralmente para um público infanto-juvenil. Não trazem inovação, apenas uma aproximação de linguagem para atingir melhor seu público-alvo. Trazemos como exemplo a coleção Shakespeare em Quadrinhos, publicada pela editora Nemo, e Mangá Shakespeare, da editora Galera. Também observamos Shakespeare como personagem, vertente na qual William Shakespeare aparece dentro da trama, seja ela baseada em fatos biográficos ou não, interagindo com os demais personagens, inspirando e sendo inspirado por eles. Nossos exemplos são a saga Kill Shakespeare, de Anthony Delcourt e Conor McCreary, que ainda não foram publicadas no Brasil, e Sandman, de Neil Gaiman, nos volumes 13, 19 e 75. Por fim, existem os quadrinhos que fazem referência direta ou indireta a Shakespeare e a sua obra. Os exemplos dessa vertente são inúmeros, por isso decidimos focar apenas na saga Locke e Key para o melhor desenvolvimento do trabalho. Mas por que Shakespeare? Brandon Christopher, no livro Shakespeare, Not Shakespeare, de 2017, responde: lutando contra a concepção popular de quadrinhos como histórias de fórmula contada por autores insignificantes e anônimos, Stein, 161, para textos de quadrinhos asseguram autoridade cultural e literária por repetidamente atrair a atenção para as conexões entre quadrinhos e literatura canônica. Ao trazer Shakespeare e seu trabalho para os aparatos paratextuais de seus quadrinhos, criadores e editoras alinham seus textos com Shakespeare como autor, enquadrando seus trabalhos e o seu trabalho como participante em uma tradição de autoria, não como corporativa, em ambos os sentidos, mas no que é comumente referido como a tradição romântica e a concepção de autoria como um ato individual originário. Woodmanis and Jassy, 3. Shakespeare funciona nesses trabalhos não tanto como um criador de um conjunto particular de textos, mas, ao invés disso, uma metonímia para respeitabilidade e realização artística,
contra e através das quais criadores de histórias em quadrinhos se definem. A respeito da saga Lock e Key, é uma obra de terror, escrita por Joe Hill e ilustrada por Gabriel Rodrigues, publicada no Brasil em 6 volumes, pela editora Geektopia. O título é um trocadilho com o sobrenome da família protagonista, Lock, fechadura em inglês, e Key, chave, o elemento mágico fundamental presente na história. Basicamente, essa é uma história sobre fechaduras e chaves. Os Lock que moram em Key House. A obra é cheia de elementos intertextuais e referências à cultura pop, a começar pelo nome da cidade onde se desenrola a trama principal, Lovecraft, um prenúncio vigoroso do tipo de aventura que ocorreria por lá. Acompanhamos 3 gerações da família Locke através de sua jornada com as chaves mágicas, que vêm de dentro de um portal para outra dimensão, onde habitam criaturas denominadas pelos personagens como demônios, que planejam invadir e conquistar nosso mundo. Para intensificar a trama, apenas menores de 18 anos são capazes de se lembrar da magia das chaves, com poucas exceções, impedindo assim que qualquer um com um córtex frontal plenamente desenvolvido atue significativamente na narrativa. Viajando através do tempo, vemos Benjamin e Miranda Locke, em 1775, durante a Guerra de Independência Americana. São os primeiros Locke a encontrar o portal e as criaturas que saíram dele. E também os primeiros a utilizar o metal que veio de dentro do portal para fazer as chaves. Nos anos 80, temos Randall e Duncan Locke, que criaram um círculo de amigos próximos que sabiam sobre as chaves e as utilizavam livremente, inclusive para encenar, no 5º volume, capítulo 3, a peça A Tempestade, de William Shakespeare. Eles se denominavam Tamers of the Tempest, domadores da tempestade. Em 2011, conhecemos Tyler Kinsey e Bold Locke, que após a trágica morte de seu pai, que de maneira misteriosa está conectada às chaves mágicas, se mudam para Key House e começam a fazer parte dessa narrativa mágica. Para quem ficou curioso sobre as tais chaves mágicas, temos os seguintes exemplos. A chave fantasma, que faz com que seu espírito se separe do corpo e flutue livremente pelo mundo, enquanto o corpo dorme, a partir do momento que você atravessa o batente da porta aberta por aquela chave. A chave da cabeça, que abre sua cabeça e permite que você veja o que tem lá dentro e interaja, tirando ou colocando coisas. E a chave do gênero, que permite que as pessoas mudem de gênero. Existem várias outras chaves já representadas nos quadrinhos, chaves diferentes representadas na adaptação da Netflix, e a HQ deixa implícito que existem muito mais chaves além daquelas que já foram descobertas e mencionadas. Para finalizar, eu gostaria de apresentar algumas imagens da peça interpretada pelos domadores da tempestade, utilizando as chaves mágicas. Nessa cena, vemos Randall Locke utilizando a chave das sombras, que, de maneira autoexplicativa, permite ao usuário controlar sombras, e a chave Tempus Fugit, que altera a aparência física do usuário de acordo com a idade desejada. Além das 2 chaves mencionadas, nós também vemos aqui a chave Anjo, que dá asas ao usuário, e várias outras. Muito obrigada pela atenção e leiam Locke e Key. Olá, meu nome é Ícaro Malveira,
Eu sou doutorando do Programa em Arte e Cultura Visual da UFG, Universidade Federal de Goiás, e bolsista da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Estou aqui representando também o professor Gazi Andraus, pós-doutorando do Programa em Arte e Cultura Visual. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa Criação em Cyberarte, e hoje nós vamos discutir um trabalho intitulado Os Cria Ciberzines, uma experiência editorial com zines de quadrinhos. Inicialmente, nós temos o título, o resumo, em que a gente aponta aspectos importantes desse trabalho, que compreendem a análise desses fanzines, desse conjunto de fanzines, chamados de Cria Ciberzines, que constituem uma coleção que está atrelada ao contexto de pesquisa acadêmica, dentro das atividades do grupo de pesquisa Criação em Cyberarte. O grupo de pesquisa Criação em Cyberarte, o CriaCiber, foi formado em 2010 e nessa data ele foi registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa e é liderado pelo professor Edgar Silveira Franco e pelo professor Gazi Andraus. Aqui a gente tem uma foto da última reunião realizada no dia 4 de maio de 2023. As reuniões do grupo são feitas mensalmente pelo Discord e durante as reuniões a gente tem a oportunidade de discutir coletivamente sobre as pesquisas dos membros, né, dos integrantes, e falar um pouco sobre as questões relacionadas à vida acadêmica, à rotina acadêmica, a participação em congressos, seminários, exposições e eventos da área de artes. Um aspecto interessante também do nosso grupo é justamente a demanda de criação artística que se constitui justamente pela demanda de que cada um dos membros, cada um dos integrantes produza um zine autoral que possa ser apresentado para os outros membros nas reuniões e em outras situações acadêmicas. Então, assim, esses fanzines, esses zines, eles constituem não só produto de pesquisa, mas também um produto artístico que é desencadeado pelas ações e pela participação no próprio grupo de pesquisa. Trazendo um pouco da definição dos fanzines e artezines para a discussão, a gente apresenta aqui dois autores, Magalhães e Batey. O Henrique Magalhães ele fala um pouco sobre a definição de fanzine. A palavra fanzine é um neologismo, vem da palavra fanatic e magazine, ou seja, a revista do fã. E Magalhães coloca o fanzine nos seguintes termos: é uma publicação alternativa e amadora, geralmente de pequena tiragem, impressa artesanalmente. É editado e produzido por indivíduos, grupos e fã-clubes de determinada arte, personagem, personalidade, hobby, o gênero de expressão artística para um público dirigido e abordando quase sempre um único tema. Ao longo do tempo, o fanzine ele foi se transformando, foi mudando, agregando diferentes processos, diferentes temas, diferentes formatos, trazendo atravessamentos com diferentes linguagens. Então, hoje em dia, o fanzine ele pode ser um produto artístico, inédito, autoral, sem necessariamente estar atrelado à perspectiva do fã, daquele que é fã de alguma coisa. Então, o fanzine pode ser uma produção totalmente autoral e inédita. E nesse sentido é que a gente discute os artezines. Os artezines são uma categoria de zine, e os artezines, eles aproximam os fanzines da arte, dos processos artísticos, do fazer artístico, da obra artística. Então, é uma aproximação entre os zines e esse meio artístico, o sistema de arte, vamos dizer assim, de um modo mais amplo. Então, aqui, Batey traz 7 aspectos que reforçam essas características do artezine. Dentre esses aspectos, nós podemos citar a questão da própria baixa circulação, a forma como os artezines eles não cedem a um controle, eles não têm um controle editorial,
a forma como eles são reproduzidos, as diferentes técnicas que estão atreladas a eles, os diferentes processos de criação. Então, são diferentes características, diferentes caminhos por onde o zine ou o artzine se relaciona à arte e ao fazer artístico. Aqui nós temos uma visão panorâmica dos Cria Ciberzines, essa coleção que foi sendo feita gradativamente pelos membros do nosso grupo de pesquisa, do ano passado até o presente momento, né, de 2022 até agora. Foram lançados 12 números, então essa coleção, né, foi sendo criada gradativamente, com lançamento em determinados momentos mensal, em determinados momentos os lançamentos eram feitos com uma periodicidade mais irregular, mas cada Cria Ciberzine foi produzido de forma autoral, né, com um aspecto narrativo ou composições que são inéditas, feitas, produzidas especificamente para essa demanda de criação de zine proposta no grupo de pesquisa. Que nós vamos passar para um comentário sobre a questão da montagem em si, a montagem dos criaciberzines, que tem uma uniformização, mais ou menos uma uniformização, quase todos eles possuem 8 páginas. A sua montagem é feita através dessa técnica mista, que envolve tanto a dobradura quanto o recorte, e dessa forma é que os exemplares eles são montados individualmente. Então, o logo do grupo de pesquisa sempre fica na capa, a contracapa sempre ficam informações técnicas, e esse formato escolhido dá ao zine meio que esse formato de carrossel quando está aberto, dando uma ideia de circularidade, ou seja, a própria forma ela já traz sugestões, subjetividades. E boa parte das vezes os integrantes do grupo de pesquisa eles relacionaram e associaram a história criada, o conteúdo criado para o zine a essa questão específica de formato, atrelando assim forma e conteúdo. Aqui nós temos os lançamentos individuais que constituem a nossa coleção. São os 12 números dos Cria Ciberzines. O primeiro deles foi o Zine Letargia, da Raquel Cosme. Em seguida, nós tivemos o Mito de Silvio, do Renan Queiroz. Lágrima Heron, do Léo Pimentel, Amante da Heresia. O Minotauro Labirinto, que foi feito por mim, Ricardo Malveira. O Peso do Corpo, feito pela Ana Laura Torquato. Music Zine, Sol Maior em Grafes, feito pelo Gazi Andraus. Amanhecer Adormecer, do Fred FC. Sketch Zine, do Bruno Oban. Caso Lovo, do Renan Queiroz e do Edgar Franco. Peixes e Borboletas contra Chauara, do Marcos Costa de Freitas. Visual Novel, de Jéssica Marques. E o último Cria Ciberzine lançado, chama Introdução, foi feito pela Duane Ribeiro. Então, aqui nós temos os 12 números produzidos que constituem essa coleção. Começaram a ser lançados no ano de 2022 e os lançamentos estão em continuidade até o presente momento. Um aspecto interessante dessa coleção é que nós tivemos uma série de questões relacionadas ao processo de edição, porque o zine eles foram produzidos de modo a ser criada uma versão digital,
um formato digital, geralmente em PDF, com a utilização de programas e software de edição de imagem, e a versão impressa, né, com a montagem e a cópia da matriz em papel. Então, nós tivemos essa bifurcação, esses dois caminhos que possibilitam tornar esses produtos de pesquisa e esses objetos de arte, esses objetos artísticos, mais fáceis de divulgar, embora o processo de editoração acabe se tornando um processo mais extenso ou mais complexo que o normal, dadas as adaptações que precisam ser feitas nos arquivos que chegam até a gente, acaba se tornando, no momento posterior, muito mais fácil o processo, com muito mais alcance e capilaridade, o processo de divulgação. Então, nós temos os Cria-Ciberzins divulgados no site da editora Marca de Fantasia, que é liderada pelo professor Henrique Magalhães. Então, no link parceiros, é possível acessar a versão digital de todos os Cria-Ciberzins produzidos até agora. Nós temos também uma conta no ISU, e nessa conta é possível também acessar os Cria-Ciberzines e outras produções de pesquisa, zines produzidos em oficinas, oficinas ministradas pelos membros do grupo, zines produzidos em outros momentos e outras circunstâncias pelos membros do grupo. Então, o ISU ele traz essa possibilidade também de acessar a versão digital dos Cria-Ciberzines. Nós temos também o Instagram do grupo de pesquisa, Criação em Ciberarte, e são produzidos vídeos sobre o processo de criação, vídeos com o perfil artístico dos membros do grupo de pesquisa, vídeos que tratam também sobre o processo de montagem dos zines, e os zines em si, na íntegra, estão postados no Instagram, no perfil do Instagram. Então, quando a gente fala desse processo de edição dos Cria-Ciberzines e dessa bifurcação no digital e no impresso, o digital, por si só, ele traz vários desdobramentos desse processo em si. Dando continuidade, quando a gente entra na questão impressa, existem também desdobramentos desse processo, porque por meio da edição impressa, nós podemos fazer a divulgação desse material, a exposição desse material e a venda desse material em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, em diferentes contextos. Então, por exemplo, os Cria-Ciberzins eles foram levados para Gibirama, a Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos, e os visitantes poderiam ter acesso aos zines, né, para folhear, para ler, para trocar com seus próprios zines e para comprar também por um preço módico. Então, a gente tem aqui um produto de pesquisa e uma obra artística que acaba se tornando bastante versátil em função desses caminhos, desses desdobramentos do processo de editoração que resvala, assim, nas várias possibilidades de divulgação desses zines. Nós temos também aqui o Festival de Artes Ciberpagelanças 3, onde esses zines eles foram também expostos e ficaram em uma mesa de exposição para que os visitantes pudessem ter acesso para leitura, pudessem ter acesso para comprar, enfim. Então, aqui são os diferentes desdobramentos desses caminhos, né? Do digital e do impresso, que tem uma relação interessante com a complexidade da edição, da adaptação dos arquivos para diferentes edições, né? E também
se relaciona de forma intrínseca com essas atividades do grupo de pesquisa, que tem uma demanda também de criação e de produção artística. Então, a apresentação finaliza por aqui. Temos, por fim, algumas referências. Eu gostaria de agradecer muitíssimo pela atenção. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ícaro Malveira. Eu sou doutorando do Programa em Arte e Cultura Visual da UFG, a Universidade Federal de Goiás, e bolsista da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Estou aqui representando também o professor Gazi Andraus, pós-doutorando do Programa em Arte e Cultura Visual. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa Criação e Cyberarte, e hoje nós vamos discutir um trabalho intitulado Os Cria Ciberzines, uma experiência editorial com zines de quadrinhos. Inicialmente, nós temos o título, o resumo, em que a gente aponta aspectos importantes desse trabalho, que compreendem a análise desses fanzines, desse conjunto de fanzines, chamados de Cria Ciberzines, que constituem uma coleção que está atrelada ao contexto de pesquisa acadêmica, dentro das atividades do grupo de pesquisa Criação em Cyberarte. O grupo de pesquisa Criação em Cyberarte, o CriaCiber, foi formado em 2010 e nessa data ele foi registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa e é liderado pelo professor Edgar Silveira Franco e pelo professor Gazi Andraus. Aqui a gente tem uma foto da última reunião realizada no dia 4 de maio de 2023. As reuniões do grupo são feitas mensalmente pelo Discord e durante as reuniões a gente tem a oportunidade de discutir coletivamente sobre as pesquisas dos membros, né, dos integrantes, e falar um pouco sobre as questões relacionadas à vida acadêmica, à rotina acadêmica, a participação em congressos, seminários, exposições e eventos da área de artes. Um aspecto interessante também do nosso grupo é justamente a demanda de criação artística que se constitui justamente pela demanda de que cada um dos membros, cada um dos integrantes produza um zine autoral que possa ser apresentado para os outros membros nas reuniões e em outras situações acadêmicas. Então, assim, esses fanzines, esses zines, eles constituem não só produto de pesquisa, mas também um produto artístico que é desencadeado pelas ações e pela participação no próprio grupo de pesquisa. Trazendo um pouco da definição dos fanzines e artezines para a discussão, a gente apresenta aqui dois autores, Magalhães e Batey. O Henrique Magalhães ele fala um pouco sobre a definição de fanzine. A palavra fanzine é um neologismo, vem da palavra fanatic e magazine, ou seja, a revista do fã. E Magalhães coloca o fanzine nos seguintes termos: é uma publicação alternativa e amadora, geralmente de pequena tiragem, impressa artesanalmente. É editado e produzido por indivíduos, grupos e fã-clubes de determinada arte, personagem, personalidade, hobby, o gênero de expressão artística para um público dirigido e abordando quase sempre um único tema. Ao longo do tempo, o fanzine ele foi se transformando, foi mudando, agregando diferentes processos, diferentes temas, diferentes formatos, trazendo atravessamentos com diferentes linguagens. Então, hoje em dia, o fanzine ele pode ser um produto artístico, inédito, autoral, sem necessariamente estar atrelado à perspectiva do fã, daquele que é fã de alguma coisa. Então, o fanzine pode ser uma produção totalmente autoral e inédita. E nesse sentido é que a gente discute os artezines. Os artezines são uma categoria de zine, e os artezines, eles aproximam os fanzines da arte, dos processos artísticos, do fazer artístico, da obra artística.
Então, é uma aproximação entre os zines e esse meio artístico, sistema de arte, vamos dizer assim, de um modo mais amplo. Então, aqui, Bata e traz 7 aspectos que reforçam essas características do artezine. Dentre esses aspectos, nós podemos citar a questão da própria baixa circulação, a forma como os artezines eles não cedem a um controle, eles não têm um controle editorial, a forma como eles são reproduzidos, as diferentes técnicas que estão atreladas a eles, os diferentes processos de criação. Então, são diferentes características, diferentes caminhos por onde o zine ou o artezine se relaciona à arte e ao fazer artístico. Aqui nós temos uma visão panorâmica dos Cria Ciberzines, essa coleção que foi sendo feita gradativamente pelos membros do nosso grupo de pesquisa, do ano passado até presente momento, né, de 2022 até agora. Foram lançados 12 números, então essa coleção, né, foi sendo criada gradativamente, com lançamento em determinados momentos mensal, em determinados momentos os lançamentos eram feitos com uma periodicidade mais irregular, mas cada Cria Ciberzine foi produzido de forma autoral, né, com um aspecto narrativo ou composições que são inéditas, feitas, produzidas especificamente para essa demanda de criação de zine proposta no grupo de pesquisa. Aqui nós vamos passar para um comentário sobre a questão da montagem em si, a montagem dos criaciberzines, que tem uma uniformização, mais ou menos uma uniformização, quase todos eles possuem 8 páginas. A sua montagem é feita através dessa técnica mista, que envolve tanto a dobradura quanto o recorte, e dessa forma é que os exemplares eles são montados individualmente. Então, o logo do grupo de pesquisa sempre fica na capa, a contracapa sempre ficam informações técnicas, e esse formato escolhido dá ao zine meio que esse formato de carrossel quando está aberto, dando uma ideia de circularidade, ou seja, a própria forma ela já traz sugestões, subjetividades. E boa parte das vezes os integrantes do grupo de pesquisa eles relacionaram e associaram a história criada, o conteúdo criado para o zine a essa questão específica de formato, atrelando assim forma e conteúdo. Aqui nós temos os lançamentos individuais que constituem a nossa coleção. São os 12 números dos Cria Ciberzines. O primeiro deles foi o Zine Letargia, da Raquel Cosme. Em seguida, nós tivemos o Mito de Silvio, do Renan Queiroz. Lacrima Rerum, do Léo Pimentel, Amante da Heresia. O Minotauro Labirinto, que foi feito por mim, Ícaro Malveira. O Peso do Corpo, feito pela Ana Laura Torquato. Music Zine, Sol Maior em Grafes, feito pelo Gazi Andraus. Amanhecer a Adormecer, do Fred FC. Sketch Zine, do Bruno Oban. Caso Lovo, do Renan Queiroz e do Edgar Franco. Peixes e Borboletas contra Chauara, do Marcos Costa de Freitas. Visual Novel, de Jéssica Marques. E o último Cria Ciberzine lançado, chama Introdução, foi feito pela Duane Ribeiro. Então, aqui nós temos os 12 números produzidos que constituem essa coleção.
começaram a ser lançados no ano 2022 e é, o seu lançamento, os lançamentos estão em continuidade até o presente momento. Um aspecto interessante dessa coleção é que nós tivemos uma série de questões relacionadas ao processo de edição, porque o zine ele foi produzido, eles foram produzidos de modo a ser criada uma versão digital, um formato digital, geralmente em PDF, com a utilização de programas e software de edição de imagem, e a versão impressa, né, com a montagem e a cópia da matriz em papel. Então, nós tivemos essa bifurcação, esses dois caminhos que possibilitam tornar esses produtos de pesquisa e esses objetos de arte, esses objetos artísticos, mais fáceis de divulgar, embora o processo de editoração acabe se tornando um processo mais extenso ou mais complexo que o normal, dadas as adaptações que precisam ser feitas nos arquivos que chegam até a gente, acaba se tornando, no momento posterior, muito mais fácil o processo, com muito mais alcance e capilaridade, o processo de divulgação. Então, nós temos os Cria Ciberzins divulgados no site da editora Marca de Fantasia, que é liderado pelo professor Henrique Magalhães. Então, no link parceiros, é possível acessar a versão digital de todos os Cria Ciberzins produzidos até agora. Nós temos também uma conta no ISU, e nessa conta é possível também acessar os Cria Ciberzines e outras produções de pesquisa, zines produzidos em oficinas, oficinas ministradas pelos membros do grupo, zines produzidos em outros momentos e outras circunstâncias pelos membros do grupo. Então, o ISU ele traz essa possibilidade também de acessar a versão digital dos Cria Ciberzines. Nós temos também o Instagram do grupo de pesquisa, Criação em Ciberarte, e são produzidos vídeos sobre o processo de criação, vídeos com o perfil artístico dos membros do grupo de pesquisa, vídeos que tratam também sobre o processo de montagem dos zines, e os zines em si, na íntegra, estão postados no Instagram, no perfil do Instagram. Então, quando a gente fala desse processo de edição dos Cria Ciberzines e dessa bifurcação no digital e no impresso, o digital, por si só, ele traz vários desdobramentos desse processo em si. Dando continuidade, quando a gente entra na questão impressa, existem também desdobramentos desse processo, porque por meio da edição impressa, nós podemos fazer a divulgação desse material, a exposição desse material e a venda desse material em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, em diferentes contextos. Então, por exemplo, os Cria Ciberzines eles foram levados para Gibirama, a Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos. E os visitantes poderiam ter acesso aos zines, né, para folhear, para ler, para trocar com seus próprios zines e para comprar também por um preço módico. Então, a gente tem aqui um produto de pesquisa e uma obra artística que acaba se tornando bastante versátil em função desses caminhos e desses desdobramentos do processo de editoração que resvala, assim, nas várias possibilidades de divulgação desses zines. Nós temos também aqui o Festival de Artes Ciberpagelanças 3, onde esses zines eles foram também expostos e
e ficaram em uma mesa de exposição para que os visitantes pudessem ter acesso para leitura, pudessem ter acesso para comprar, enfim. Então, aqui são os diferentes desdobramentos desses caminhos, né? Do digital e do impresso, que tem uma relação interessante com a complexidade da edição, da adaptação dos arquivos para diferentes edições, né? E também se relaciona de forma intrínseca com essas atividades do grupo de pesquisa, que tem uma demanda também de criação e de produção artística. Então, a apresentação finaliza por aqui. Temos, por fim, algumas referências. Eu gostaria de agradecer muitíssimo pela atenção. Muito obrigado.